partir de agora já estamos ao vivo e esperando que os irmãos e irmãs entrem, né? Cheguem para a nossa aula. E como era de se esperar, né? Já temos aqui o bom dia da Simone, né? Que Deus nos abençoe. Bom dia, Simone, que Deus te abençoe no dia de hoje. Temos a participação, bom dia, da irmã Elaine Laluce. Bom dia, minha irmã, bom tê-la conosco, né? Também temos a participação da irmã Simone Marinho. Agora temos duas Simones na nossa igreja, né? A Simone Raquel e a Simone Marinho. O bom dia do Marcos. Bom dia, Marcos. Temos aqui a participação do Paulo. Bom dia, Paulo. Tá Júnior, mas é Paulo, tá bom, gente? É o Paulo faz tudo. Se você precisar de um conserto aí de alguma coisa, chama o Paulo aí que ele te ajuda. Participação da irmã Conceição de Freitas e a irmã Sabrina. Bom dia, queridas. Bom tê-la aqui conosco. O bom dia da irmã Adriana. Bom dia, Adriana e Maxwell. Temos aqui a participação da irmã Maria Cristina Castilho. Bom dia, minha irmã. Tudo bem contigo? A participação do reverendo Samuel de Anchieta. Bom dia, meu irmão. Maria Célia Bortolucci. Bom dia, e o Benê. Bom dia a esse casal tão especial para nós. O irmão Luiz Otávio, a irmã Carmerina. Bom dia, gente. Família bonita. Bom dia, Tina. Cristina e o Piau, assistindo aí conosco, a Escola Dominical. Bom dia, participando aí conosco. Bom dia da Cecília Freitas. Bom dia, minha irmã. Bom tê-la aqui conosco. A nossa irmã Raquel Pavão. Bom dia. Bom dia, minha mãe querida, lá em Rio Preto. E assim os irmãos e irmãs vão chegando para a nossa escola dominical. Esperamos que o dia de hoje seja realmente bastante proveitoso e abençoado por Deus, né? Vamos, a nossa irmã Marciana Fioriti. Bom dia, minha irmã, com bastante frio. Eu imagino, se aqui já está um friozinho, não muito frio, mas um friozinho, uma brisa suave soprando, imagina aí no sul, Santa Catarina, né? Bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe aí, te aqueça nesse frio. Vamos ter uma palavra de oração para nós iniciarmos a nossa escola dominical e podermos aprender um pouco mais. O senhor Roberto também, irmão Roberto, bom tê-lo aqui conosco, tá bom? Estou sendo avisado aqui que temos a tua participação, é que para mim aqui... tá aqui, irmão Roberto, peraí. Não, aqui. Irmão Roberto Caetano, bom dia, meu irmão. A irmã Beatriz Mendonça e família, Luciano e as crianças. A irmã Maria Aparecida Domingos, bom dia, minha irmã. Muita gente, olha, Aguinaldo Vieira e a Janaína, bom dia. E assim vamos nos achegando e nos reunindo em escola dominical. Oremos a Deus. Pai, nessa manhã nós queremos estar diante do Senhor,
inteiros e com a nossa mente voltada agora, nesse tempo que iremos estar juntos, queremos, em torno da tua palavra, ter a nossa mente cativa, o nosso coração cativo, na ministração e na orientação que a tua palavra nos traz nessa manhã. Abençoe-nos, ó Deus, com a tua graça e a tua misericórdia. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados e nos derrame o teu perdão sobre nós. Pedimos a tua bênção também sobre o nosso professor dessa manhã, reverendo Anderson, que ele possa receber de ti toda a orientação, sabedoria, discernimento e uma boa interpretação da tua palavra para ministrar em nossos corações. Assim, ó Deus, pedimos a tua bênção sobre a nossa escola, sobre o nosso momento de reflexão e de busca de orientação para o nosso bem viver. Nos assista agora, ó Deus, com a tua graça, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós orientamos aí você a pegar já o seu copo de água aí, porque dá sede, né? A gente fica sentado escutando o nosso professor falando, a nossa professora falando, e às vezes dá sede. Pegue o seu café. Hoje eu estou com uma xícara especial. Essa xícara eu ganhei de aniversário da nossa sociedade de mulheres, por conta do meu aniversário, que foi sexta-feira. A sociedade de mulheres me presenteou com uma cesta com alguns quitutes e com café e também com um joguinho de xícara muito especial. E eu agradeço às irmãs. Também, por favor, pegue aí... cadê? Deixa eu colocar aqui. Pega aí o seu pãozinho, a sua bolachinha. Hoje eu estou com um pires com bolachinha de nata, produzidos pela nossa irmã Vilma. Então, se você quiser se deliciar com bolachinhas de nata muito bem feitas, muito gostosas, fala com a irmã Vilma, que ela vai providenciar para você um precinho assim muito bacana. Pastor Anderson também já está com a sua xícara de café, né? E bom poder compartilhar esse momento e compartilhar o cafezinho com vocês, tá bom? Mas o nosso intuito maior aqui é compartilhar a palavra de Deus, né? Falando em café, pastor Anderson, falando em café, esse início de semana foi compartilhado um vídeo, e eu fui marcado nesse vídeo, né? Marcaram lá nos comentários o meu nome. Um vídeo que está viralizando aí, um vídeo de um suposto pregador, um suposto pastor, dizendo que beber café é vício, né? E vício, nos dizeres dele, nos leva ao inferno. Então, beber café, segundo o vídeo, nos manda para o inferno, porque café vicia, nos deixa viciado. E tem todo um arrazoado que ele faz, né, dizendo que quem toma café é viciado e, portanto, vai para o inferno, né? Obviamente, o vídeo a gente não tem como comprovar se é verdadeiro, porque a imagem do vídeo é muito ruim, a qualidade de imagem é muito ruim, né? Então a gente não sabe se de fato o pregador disse aquilo ou se foi uma montagem, né? Uma espécie de meme. De qualquer forma, eu fiquei agora ansioso. Eu estou profundamente ansioso, perdendo o sono, porque
todo mundo sabe que eu gosto muito, né? Eu sou um apreciador de café e eu realmente o café faz parte da minha vida, da minha existência. E eu estou profundamente ansioso porque agora eu já não sei se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu, né? Eu estou aqui assim perdendo o sono por causa dessa fala, por causa desse vídeo. Isso mexeu muito comigo e eu estou assim ansioso com essa questão por saber se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno, né? Obviamente, irmãos e irmãs, essa fala minha, ela é uma fala provocativa, né? Na verdade, eu sei para onde eu vou, né? Eu creio que eu vou para o céu, pelo menos assim a gente espera, né? A gente crê que a gente vai para o céu, para a presença de Deus. No entanto, essa fala eu acho que acaba por mexer com muita gente, né? Deixando as pessoas de fato ansiosas, né? Para saber o que acontece a partir de uma fala dessa. Mas o assunto de hoje não é se o café leva para o céu ou para o inferno, né? Isso aí a gente deixa para um outro momento. Mas hoje o intuito é trabalhar um pouquinho a questão da ansiedade. A ansiedade, dormindo com o inimigo. E o pastor Anderson, então, vai ministrar a nós um pouco sobre isso, né? Dando um pouco saúde, meu irmão, um pouco desse assunto. Mas antes de passar a palavra para o pastor Anderson, eu só quero registrar aqui alguns outros bons dias para não ficar muito lá para trás, né? Então, eu tinha parado aqui no Aguinaldo, o bom dia da irmã Heloísa Balabem, bom dia, minha irmã, o bom dia da Leontina Fortuna, o bom dia da irmã Zezé Gonzaga, o bom dia do irmão Natanael, o bom dia aqui da irmã Edith Gomes, lá de São Carlos, minha mãe querida também. Bom dia, a graça e a paz. Vamos aprender juntos um pouco hoje. Bom dia, Priscila e família Capel. Bom dia, aqui da Elaine já foi. Aqui a Suzy também brincando, iremos juntos para o inferno. Ela também é uma boa apreciadora de café. Aqui o Marcos, é só usar o café Barnabé que está perdoado. Aí é coisa boa, hein, meu irmão? Bem lembrado. O bom dia da Claudinha, bom dia, Claudinha. E o bom dia do Mark Vinícius. Pastor Anderson, e aí, como é que ficamos com a questão da ansiedade, né? A ansiedade que eu acho que está bastante presente nos nossos dias, né? Principalmente nesse tempo de pandemia. O que fazer com a ansiedade? Como lidar com a ansiedade? Reverendo Adi, bom dia. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos vocês. Bela e abençoada manhã, apesar de fria. Essa frente fria trouxe um momento difícil para todos nós, que é o tempo muito frio. De manhã está muito difícil. E é um desafio para nós que estamos acostumados com o calor a viver esse momento. Pastor, eu fico muito feliz que você diga que o nosso assunto não é sobre o café e a salvação, porque senão nós teríamos problemas, grandes problemas. Primeiro que se esse vídeo não for fake, for verdadeiro, e o pregador tiver razão nos seus argumentos, nós teremos que ter mais espaço naquele lugar. Porque se tomar café leva para aquele lugar, vamos ter que abrir, igual os bairros, assim, bairro 1, bairro 2, aquele determinado lugar que você comentou, teria que ter 1, 2, 3, porque haja uma bebida que está no gosto de todo mundo, é o café.
Eu creio que provavelmente depois da água, seja a bebida mais consumida do mundo. Não é raro a gente ver os filmes e todo mundo tomando uma xícara de café, uma caneca de café, o café naqueles copos descartáveis. O café é muito consumido, é uma bebida maravilhosa, é uma bebida que anima. E eu confesso que nesse frio, um cafezinho quente, bem passado, anima a gente. Mas você tem razão, o nosso tema não é café, o nosso tema é ansiedade. Aliás, esse é um tema muito presente na vida das pessoas, até porque já se sabe que a ansiedade é uma característica natural do ser humano. A ansiedade é aquele sentimento, é aquela sensação de expectativa sobre alguma coisa nova ou desafiadora que surge diante da pessoa. Então, a ansiedade, enquanto fenômeno humano, é absolutamente natural. As pessoas até dizem, a pessoa é muito ansiosa, ou ela não é ansiosa. Na verdade, não é possível não ser ansioso ou ansiosa. Não é possível a ninguém não ser. Por quê? Porque a definição mais simples de ansiedade é essa expectativa, é essa ansiedade, esse pensamento sobre alguma coisa que se coloca diante de nós. Então, a ansiedade é mais ou menos natural. Ela pode acontecer em qualquer situação, diante de uma prova que temos para fazer, diante de uma viagem nova que temos para fazer, diante de um desafio novo. Por exemplo, coisa muito comum, a pessoa tira a carteira de habilitação, ela é totalmente preparada e treinada para dirigir na cidade, e de repente ela tem que fazer uma viagem na estrada. E ela nunca viajou na estrada, e ela fica pensando e confabulando todas as coisas possíveis de como é que é viajar. Então ela cria uma ansiedade, como é que é dirigir na estrada. Então a ansiedade, ela é um processo absolutamente natural na vida humana, é um processo que acontece. É óbvio que em alguns momentos essa ansiedade fica mais acentuada. Por exemplo, se você me permite, eu acho que os dias em que estamos vivendo, praticamente já há 5 meses, praticamente, são dias de grande ansiedade. Me permita a minha observação clínica do processo. Eu acho que os dias que estamos vivendo são dias de grande ansiedade. Por que grande ansiedade? Sobre o fato de o perigo de sermos contaminados ou não, se podemos ou não sair de casa. Os números que são colocados todos os dias são números que geram uma sensação alarmista e com razão. A ansiedade é tanta e ela é tão palpável na vida das pessoas nesse momento que a gente percebe isso, por exemplo, na corrida pelas vacinas. Quase que numa sequência programada, foi anunciado 2, 3, 4, 5, 6 vacinas em teste no Brasil, fora as que não estão sendo testadas aqui. Por quê? Porque nós vivemos dias de grande ansiedade. Há pessoas que estão totalmente tomadas de uma ansiedade sobre fazer coisas simples que antes ela fazia naturalmente. Ir ao mercado, comprar uma mistura, ir à padaria buscar um pão. Há pessoas que estão tomadas de um temor muito grande. Então, eu diria que a ansiedade é um processo natural, às vezes acentuada pelo momento. O problema, pastor, é quando a ansiedade se torna o foco do nosso tema, que é o inimigo. Quando a ansiedade se exacerba de uma tal forma que ela se torna incontrolável. Aí eu posso dizer que, de fato, estamos dormindo com o inimigo. Até porque o título? Porque uma das características da ansiedade é nos gerar insônia, perturbações. Na sua brincadeira sobre o vídeo, você disse assim, eu não estou dormindo direito. Tudo bem, você falou num tom jocoso, numa brincadeira, mas a verdade é que é essa mesmo. A ansiedade é um inimigo que nos acompanha, principalmente no momento
em que estamos em repouso. Porque quando a gente está na atividade diária, fazendo as coisas, a gente normalmente tira o foco. Mas quando você entra num momento de repouso, se alguma coisa está te perturbando intensamente, a primeira coisa que a ansiedade faz é roubar o sono. Então eu posso afirmar com uma certa segurança que a ansiedade é um inimigo que nos acompanha nas noites. É muito comum pessoas tomadas de ansiedade não dormir. Ou, diante de um evento qualquer, dizer assim, eu não dormi quase nada essa noite. Tudo isso é mais ou menos razoável e normal. Qual é o grande problema? É quando essa ansiedade se torna tão patológica, tão marcada de sentimentos adversos e negativos, que ela começa a nos fazer mal. E aí eu posso dizer com toda segurança que a ansiedade vai gerando sequelas problemáticas. Como, por exemplo, ela é uma porta aberta para depressão, para problemas neurológicos, para problemas gástricos, para problemas motores. Às vezes, as pessoas são tomadas de algumas dores inexplicáveis, elas não conseguem entender aquelas dores, e diante de uma consulta, ou mesmo de uma análise terapêutica, se descobre que aquela pessoa está tomada de ansiedade. E não é raro a ansiedade atracar 3 pontos do corpo: a cabeça, o estômago e as articulações. Então as pessoas reclamam muito de dores de cabeça intensas que não eram comuns nelas, as dores nas articulações e as dores estomacais, porque ataca a questão da gastrite e da úlcera. Então, a ansiedade, quando ela se torna patológica, ela é um gravíssimo problema. E aí, ela precisa de ajuda. Inicialmente, ajuda clínica, dependendo dos desdobramentos, e, se possível, ajuda terapêutica. Em alguns casos, reverendo, a gente imagina que as pessoas precisem de ajuda medicamentosa. Né? São remédios que controlam o nível de ansiedade. Mas supondo que a gente possa refletir sobre isso, sem essas intervenções clínicas, o que a gente pode fazer? Eu acho que a Bíblia oferece algumas pistas bacanas, muito interessantes, que eu queria compartilhar para a nossa reflexão. Se a gente puder ter a Bíblia agora conosco, eu acho que a gente vai descobrir algumas pistas de um certo personagem conhecido nosso, Paulo, quando ele propõe algumas ações que hoje o próprio processo terapêutico usa. O próprio processo terapêutico usa coisas que o apóstolo Paulo sugeriu há 2 milênios atrás. Paulo faz um pequeno arrazoado pastoral, não clínico, até porque ele não era terapeuta, sobre essa questão da ansiedade. Então, a ansiedade ela é um processo natural, pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Quando ela se torna patológica, ela precisa ter tratamento, porque se nós não controlarmos a ansiedade em níveis patológicos, a gente corre alguns riscos de desencadear e desenvolver processos extremamente complexos. A depressão, alteração de humor, o excesso de comida, comer muito, ou insônia. E essas coisas, por si só, geram outros desdobramentos. Mas vamos ao texto bíblico, tentar ouvir um pouquinho o apóstolo Paulo sobre pistas para a superação da ansiedade. E eu vou me permitir hoje, reverendo, fazer a leitura numa tradução um pouquinho diferente, que é a TEB, a Bíblia Ecumênica, que tem uma tradução muito interessante para o texto de Filipenses, capítulo 4, de 4 a 7. Filipenses 4, de 4 a 7. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente, porque ela oferece uma pista bastante interessante. Mas você pode ler aí na sua tradução, Filipenses 4, de 4 a 7. Antes de você ler o texto, você falou uma coisa aí que chamou minha atenção. A ansiedade pode provocar fome? Faz a gente comer mais. Você podia não entrar nesse assunto, porque esse assunto é um pequeno problema para mim, né?
A gente come de prazer, mas tem gente que come de ansioso. Eu acho que esse é um dos sintomas que me ataca, né? Quando eu fico ansioso, me dá vontade de comer mais. Tá, Isso mas é antes que eu verdade. seja acusado publicamente nessa live, não é porque você anda comigo, tá? Deixar claro. Viu, Simone? Eu sei que você está acompanhando, fique registrado que não é porque está andando comigo. Porque eu já fui acusado de ser uma má influência para o senhor. Vamos Vamos ao à texto. leitura do texto. Filipenses 4, de 4 a 7. Alegrai-vos no Senhor o tempo todo. Eu repito, alegrai-vos. Verso 5. Seja a vossa bondade reconhecida por todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas em toda ocasião, pela oração e pela súplica, acompanhadas de ações de graça, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus revelada através do apóstolo, e ele faz algumas pontuações aqui que me parecem bastante pertinentes para essa superação da ansiedade. Se nós já compreendemos o tema da ansiedade como um fenômeno natural, dentro de um certo perfil razoável, todos nós somos, em certa medida, ansiosos e ansiosas diante dos fatos, porém, quando isso se torna patológico, quando isso tem os agravamentos, isso traz problemas graves para nós, então aí a gente precisa ter algumas pistas. A primeira pista que esse texto coloca, Paulo faz uma exaltação aos bons sentimentos, aos bons sentimentos. Não que o tempo todo a gente tenha que parecer feliz ou contente ou aparentar uma alegria que não estamos sentindo. Mas a verdade é que os bons sentimentos alimentam o pensamento e alimentam a mente e a alma, por assim dizer, de uma forma que nos traz alívio. Pensar coisas boas nos traz um contentamento para a vida, para enfrentarmos as adversidades. E aí ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor o tempo todo, nessa tradução que eu estou usando. Alegrar-se significa trazer à mente boas coisas que nos trazem alegria, que nos trazem bons pensamentos, que nos trazem contentamento. E eu acho que eu posso arriscar dizer que isso é um pensamento recorrente de Paulo. Se você me permite, meu irmão e minha irmã, reverendo Adi, se a gente avançar um pouquinho na leitura, no 8 principalmente, olha que interessante. Então, Paulo vai dizer assim, alegrai-vos no Senhor o tempo todo. Eu repito, alegrai-vos. Olha agora o verso 8, que interessante. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, justo, puro, digno de ser amado, de ser honrado, o que se chama virtude, o que merece elogio, ponde-o no vosso crédito. Verso 9 também. O que aprendestes, recebestes, ouvistes de mim, observastes em mim, tudo isso ponde-o em prática e o Deus da paz estará com você. O próprio apóstolo Paulo fecha o pensamento dizendo que é importante trazermos à mente pensamentos saudáveis. A nossa mente tem que estar ocupada de coisas que nos tragam paz, que nos tragam alegria, que nos tragam contentamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho nenhuma dúvida que o excesso de informações negativas, adversas, geram ansiedade. Me permita fazer um comentário, reverendo Adi. Quando nós somos muito tomados de pensamentos negativos, isso invariavelmente nos afeta. Se nós só temos notícias ruins, se nós só pensamos coisas destrutivas, não tem como isso não nos afetar. É o que gera ansiedade.
E aí, dependendo da quantidade de informações ruins que temos, isso gera em nós processos destrutivos. Por isso, Paulo vai dizer: alegre-se no Senhor, ponderem coisas boas. Agora, imagine você nesse tempo de pandemia, o tempo todo, você só se ater às tragédias. Você só se ater aos dramas. E aí eu quero fazer uma observação aqui, reverendo, se o senhor me permite, nesse momento de escola dominical. Não é só as notícias ruins que nos afetam. Não é só a questão das notícias pesadas, dos números. Eu acho que a fofoca, por exemplo, ela é um caminho de ansiedade. Se eu gasto meu tempo conversando com alguém só para falar coisas ruins, se cada encontro que eu tenho são só para fazer comentários desairosos, isso também vai gerar em mim um constrangimento. Então não é só as péssimas notícias que nos chegam. E aí, parece que alguns telejornais, não vou fazer aqui nenhuma menção de nenhum, para depois não ser mal interpretado, mas parece que alguns telejornais são especialistas na tragédia. Acho que a linha editorial deles é o seguinte: quanto mais tragédia, melhor. O problema é que quanto mais tragédia a gente assiste, mais ansiedade é gerada em nós. Por isso eu não tenho dúvidas de que Paulo vai dizer assim: sejam as boas coisas que ocupem o seu pensamento. Daí Paulo tem toda a autoridade de dizer: alegre-se no Senhor. Ou, se ainda eu puder sonhar um pouquinho alto com as palavras de Paulo, eu diria assim: se ocupe das coisas boas, procure as coisas melhores da vida. E aí, reverendo, acho que uma dessas coisas melhores da vida é uma boa xícara de café com os amigos, tá bom? É uma boa xícara de café. Procure as coisas boas. Alegrar. Sem dúvida. Intervir. Sem dúvida. Dizem que café faz bem ao coração, sabia? Porque a xícara de café, ela proporciona a conversa entre amigos, né? Uma conversa em torno da mesa com uma garrafa de café nos fazem bem, nos trazem a alegria e partilha das coisas boas da vida. Então, isso faz bem ao coração. Né? Então, vamos contrariar o vídeo que te marcaram e vamos dizer que o café faz muito bem. A alegria precisa ocupar o nosso pensamento. Alegrai-vos no Senhor o tempo todo. Complete o verso 4 com o verso 8 e 9. Só que ele vai dizer: seja a vossa bondade. Então, não são só os pensamentos bons que precisam ocupar a nossa mente. São os nossos atos. Queremos vencer a ansiedade? Tenha atitudes positivas em relação à vida. Faça coisas generosas. Eu estou convencido que a generosidade é um ótimo remédio contra a ansiedade. Quando eu ocupo meu pensamento abençoando a vida de alguém, eu sou invariavelmente também abençoado. Ou seja, primeira questão, traga à sua mente coisas boas. Ocupe o seu pensamento daquilo que é louvável. Verso 8 e 9. Segunda coisa, tenha atos de misericórdia, de bondade, de generosidade. Seja a vossa bondade reconhecida por todos os homens. O Senhor está próximo. O Senhor está diante de nós. Aí ele vai continuar. Não vos inquieteis. Não vos deixai tomar por ansiedade. Não encham o vosso pensamento das coisas destrutivas e negativas. Não se deixem tomar por pensamentos destrutivos. Antes, porém. Então agora, para mim, vem a terceira e quarta consideração de Paulo. Então a primeira para mim é: procurem pensamentos bons e alegres, pensamentos saudáveis. Segunda questão, generosidade, bondade, atos de misericórdia com as pessoas. Toda bondade volta para nós. Isso para mim é uma lei do universo. Toda bondade. Tenha atos de bondade. E aqui, se me permite um pequeno parênteses, eu acho que esses atos de bondade devem ser com as pessoas próximas,
deve ser com os animais, deve ser com as plantas, atos de bondade. Terceiro, não vos inquieteis com mais nada, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, não vos preocupeis demasiadamente, antes, porém, pela oração e pela súplica, façam conhecidas diante de Deus. A tradução diz assim: não vos inquieteis com nada, mas em toda ocasião, pela oração e pela súplica, apresentai a Deus os vossos pedidos. Eu penso que a terceira questão que a gente precisa vivenciar para enfrentar a ansiedade é aprender a colocar diante de Deus os nossos pensamentos, as nossas perturbações, as nossas inquietações. Eu penso que nós conseguimos superar muitas das nossas ansiedades quando as colocamos diante de Deus. E isso significa ser capaz de dizer para Deus que estamos tomados dessa ansiedade, que estamos tomados desse temor. Ou seja, a nossa conversa com Deus tem que ser uma conversa franca, aberta, honesta. Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou acreditando que eu não vou dar conta. Deus, eu estou sentindo o peso do mundo nas minhas costas. Deus, eu acho que eu não vou dar conta de enfrentar. É preciso dizer a Deus o que vai ao nosso coração. Isso nos ajuda a superar, em parte, a ansiedade. Isso nos ajuda a vencer as expectativas. Essa oração que nos conecta com Deus, ela nos permite apresentar a Deus o que vai ao nosso temor. Por quê? Uma das tendências humanas mais comuns é guardar o seu pior para si mesmo. Isso é uma tendência humana. Aquilo que eu tenho de mais grave, eu guardo para mim. Eu procuro deixar quieto, até porque, se eu revelo a minha ansiedade, eu ao mesmo tempo revelo a minha fraqueza. E muitas vezes eu preciso me mostrar forte para as pessoas. Então, não, eu não sou ansioso. Imagina, não, eu não como por ansiedade. Não, essa noite eu perdi o sono, mas deve ter sido qualquer coisa. Eu tenho dificuldade de revelar ao outro a minha fragilidade. Mas eu não posso ter essa dificuldade de dizer para Deus: Deus, eu estou com medo. Deus, eu não estou sentindo confiança de fazer isso. Deus, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu vou me sair mal na prova. Eu acho que eu não vou dar conta desse concurso. Eu preciso dizer a Deus. Paulo vai dizer: faça em tudo conhecida diante de Deus através da súplica e da intercessão. E aqui eu quero abrir um parênteses, se me permite, acrescentar um parênteses. Nós precisamos abrir os nossos corações e mentes a Deus, para revelar a Ele a nossa ansiedade, o nosso temor. Mas eu acho que muitas vezes nós precisamos procurar pessoas amigas, próximas, para também fazer essa mesma confissão. Não que a gente vá sair. O problema é que hoje a gente usa as redes sociais, né? A gente quer falar as coisas nas redes sociais. Eu acho que não é esse o caminho. Mas a gente precisa de procurar alguém em que a gente possa dizer: olha, eu tô com medo. Ou eu acho que eu não vou dar conta. Ou eu acho que tá muito para mim. Então eu penso que, além de dividir com Deus aquilo que nos perturba, que nos angustia, que nos traz ansiedade, além de nós dividirmos com Deus, eu penso que a gente precisa procurar uma pessoa querida e amiga para compartilhar também. E aqui pode ser o pastor, a pastora, um professor da escola dominical, o amigo, a amiga, a pessoa querida, o irmão de sangue. É aquela pessoa que você vai ter a confiança de abrir o coração e dizer: olha, amanhã ou semana que vem eu vou viver tal experiência e eu confesso que eu tô com medo. Eu não sei o que vai acontecer. E aí essa pessoa vai ouvir você, vai conversar com você. Se possível, ela vai orar com você, se possível, para te ajudar. Vou lembrar lá no começo: a ansiedade é um processo natural. Diante dos eventos novos ou dos desafios, a ansiedade é um processo natural. O problema é quando ela se torna patológica. E aí ela me faz mal. Então, nesse momento, eu preciso ir seguindo esses passos. Essa pequena cartilha paulina para superar. Primeiro, ocupe os seus pensamentos de coisas boas. Segundo, tenha atos de generosidade. Tenha atos de generosidade. Terceiro, ore a Deus, compartilhe com Deus, diga para Deus: Senhor, olha,
Tá ruim o negócio, não tá bom não. Me ajuda aí, me dá paz. Quarto, dentro do terceiro, fale com pessoas amigas, queridas. E aqui eu não quero dizer que necessariamente só tem que ser o pastor ou a pastora. Tem irmãos que são muito chegados. Você pode conversar com um irmão seu, com um parente, tem primos, tem amigos, né? Tem amigos que a gente divide tudo. Outra coisa, esse texto ele tem uma coisa engraçada, que eu amo essa passagem bíblica. Se a gente tem passagem de estimação, essa é uma passagem de estimação, reverendo, para mim. Ele diz assim: apresente a Deus a vossa ansiedade, oração e súplica com ações de graça. Eu aprendi muito cedo que existe um fenômeno na vida humana que é extremamente enriquecedor, que é a gratidão. Mas não é só a gratidão de saber dizer obrigado. É a gratidão de reconhecer toda a boa dádiva de Deus na vida da gente. Eu não acho que é à toa que Paulo diga assim: não vos inquieteis, não andeis ansiosos com nada, mas em toda ocasião, em todo momento, pela oração e pela súplica, o que diz o texto? Acompanhada de ações de graças, de gratidão. Então, o que eu penso? Eu penso que uma atitude extremamente importante na vida humana é a atitude da gratidão. Eu penso de que quando vivemos um coração inquieto, ingrato, murmurador, a ansiedade aumenta em nós. Aumenta em nós. Vou tentar explicar isso. Se eu olho para a vida que eu tenho e eu não me dou satisfeito por nada que eu tenho, porque eu sempre acho que está faltando alguma coisa, e ela nem é de longe a vida que eu queria ter, com toda certeza a ansiedade vai dominar a minha vida. Porque eu não tenho satisfação nas coisas. Eu não sou grato pelo que tenho. E aí eu acho que não é à toa que a Bíblia, em vários momentos, exalta a questão da gratidão. Em vários momentos. Então eu penso que uma atitude extremamente razoável, prudente, ponderada, necessária, é o tema da gratidão. Eu preciso ser uma pessoa agradecida. Agradecida. E aí, nesse momento, eu quero fazer uma pequena pausa de reflexão, né? Para a gente depois, quem sabe, ir para a parte mais final do texto. Diante das adversidades da sua vida, você tem sido uma pessoa agradecida? Diante das adversidades da vida, você tem sido uma pessoa que louva a Deus, que agradece, que reconhece as boas dádivas de Deus na sua vida? Olha ao seu redor. Há motivos na sua vida para agradecer? Eu creio que há motivos de ansiedade, normal, faz parte, não tem como não ser. Mas eu pergunto, há motivos de gratidão? Então, se a gente fizer uma releitura agora do texto, olha que coisa bacana a gente vai descobrir. Primeiro, pense coisas boas, alegrai-vos. Pense em coisas que tragam bons pensamentos, boas ideias. Verso 8, eu vou insistir no verso 8, né? Aquilo que é louvável, que tem virtude. Ocupe a sua mente disso. Segundo, tenha atos de generosidade. Tenha atos de bondade. Bondade simples, coisas pequenas. A gente pensa que às vezes bondade são gestos gigantescos. Às vezes a nossa bondade é muito simples. Às vezes é solidariedade com alguém, é uma palavra. Né? Eu tenho aprendido a ser muito agradecido com as boas palavras. Pessoas que dizem boas palavras. Palavras de ânimo, de elogio. Terceiro, apresente a Deus as suas questões em oração. Fale com Ele. Diga para Ele. Lembra a passagem de Mateus lá? Mateus, né? Ainda bem que tem um biblista aqui conosco, o reverendo Adi, que pode me ajudar. Mas eu acho que é Mateus que diz assim, quando for orar, entra no quarto, fecha a porta e fala com Deus.
Diz para ele. E ele que te vê em secreto vai te responder. Ou seja, diz para o Senhor. A nossa oração tem que ser uma conversa franca e aberta com Deus. Deus, estou com medo. Senhor, acho que não vou dar conta. Senhor, eu acho que o futuro disso é muito terrível. Me ajuda. Dentro desse ponto, eu já insisti novamente. Fale com os amigos, com as pessoas queridas, com as amigas, compartilhe. E aí, outra coisa, gratidão. Só para completar, o texto é Mateus capítulo 6, versículo 5. Muito bom. 5 é e sempre 6. bom estar assessorado por um bom biblista. Isso é ótimo. Maravilha. Reverendo Paulo Garcia, que se contente com isso, viu? Muito bom. Obrigado, meu pastor. Então, gratidão. Pensa na sua vida. Você é uma pessoa que agradece? Você é uma pessoa que senta na mesa e agradece? Quando ela está, que não tem espaço para pôr as panelas, ou quando só é uma misturinha? Você é uma pessoa que agradece? Pode ser que nós tenhamos pessoas agora necessitadas entre nós. Mas nessa noite de frio, que foi uma noite fria, você tinha um cobertor? Pelo menos um? Agradeceu por ele? Porque eu tenho uma desconfiança que muita gente ao nosso redor não tem. Aliás, a minha oração tem sido a seguinte: Senhor, me permita ser bênção na vida dos que não têm. Lembra aquele drive que nós fizemos, que recolhemos cobertores, 30 e poucos cobertores? Eu creio que agora eles estão servindo para muitas pessoas, porque realmente está uma noite fria. É muito difícil você dormir com esse frio todo se você não tiver pelo menos uma coisa para cobrir o corpo. Seja uma pessoa agradecida. E aí o que diz o texto? Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa maravilhosa. Quer fazer alguma intervenção? Pode fazer. É só uma pergunta do Marcos a respeito da gratidão. E aí eu não sei se eu coloco agora ou não. O que você Pode prefere? colocar, porque depois eu vou para a parte da promessa. Então tá bom. Então Marcos, ele pergunta assim: e quando se é grato pela vida, agradecido a Deus por todas as coisas, e a vida apresenta surpresas negativas, como lidar com isso? Marcos, eu acho que esse é um dos grandes desafios da nossa vida cristã. Lidar com as adversidades, lidar com os momentos difíceis. A Bíblia não nos isenta deles, pelo contrário, a Bíblia deixa claro que esses momentos surgem mesmo, várias vezes. Você tem várias passagens bíblicas, vários personagens bíblicos, que tudo parecia caminhar mais ou menos bem, e de repente vem um susto, e aí essas pessoas têm que lidar com a situação. Mas eu penso que a Bíblia segue na mesma direção. Eu coloco diante de Deus as minhas adversidades, ou vou usar a expressão que você colocou, está aparecendo aqui na tela. Eu penso que a Bíblia diz que nós temos que lidar com as surpresas negativas confiando em Deus. Eu sei que parece um chavão gasto já é bastante gasto essa expressão, mas João 16:33 diz assim: eu vos digo todas essas coisas, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu já sei que é um texto extremamente gasto, repetido muitas vezes, mas eu penso que esse texto é uma pista interessante para a sua pergunta. Saber que nós teremos aflições, nós teremos angústias, teremos as surpresas negativas, mas isso não me permite, isso não me permite desistir, me permite seguir confiando em Deus. Aliás, domingo passado nós tivemos a belíssima mensagem da reverenda Margarida, do Salmo 23, e esse salmo diz lá em algum versículo, acho que o 4, não sei, né? Essas memórias de versículos não são fáceis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ou seja, vou de novo usar a sua palavra. Sim, nós vamos ter surpresas negativas. Nós vamos ter adversidades. Mas vamos seguir confiando no Senhor. E o mais importante, vamos seguir agradecendo. Porque uma coisa que eu aprendi muito cedo é a seguinte: nós temos situações adversas na vida, não poucas, mas nós só temos situações adversas. Eu tenho muitas dificuldades com as expressões que dizem assim:
Tá tudo errado. Nada tá bom. Eu sempre me questiono e questiono a pessoa que conversa comigo. Nada, não tem nada bom, tem certeza? Se a gente fizer um checklist da vida, não tem nada bom. Então as surpresas, elas fazem parte, por isso que são surpresas, podem acontecer a qualquer momento, muitas vezes de forma inesperada, até porque se a surpresa é inesperado, mas isso não me impede de seguir confiando em Deus, sabendo que maior é Deus que segue adiante de nós. Pelo menos é assim que eu imagino que a gente deve enfrentar as adversidades. Aliás, aí o texto que nós lemos termina da seguinte forma. Posso contribuir? Meu querido, por favor. Só lembrando também da própria orientação paulina, lá em em Tessalonicenses, que ele orienta que em tudo devemos dar graças. Inclusive, nesse tudo está incluído as adversidades, as surpresas negativas da vida, né? Em tudo, nós também devemos agradecer a Deus. Eu sei que é difícil, e eu não quero tirar o peso das coisas ruins da vida, mas agradecer a Deus também pelas coisas negativas, pelas adversidades da vida. Por quê? Porque eu acredito que as coisas ruins, as surpresas negativas da vida, também nos traz ensinamentos, também contribui para a nossa existência, principalmente nos fazendo perceber a nossa dependência de Deus, né? E aí a gente começa a pensar se a gente não tem que se aproximar um pouco mais de Deus, para até superar essas surpresas negativas da vida. Então eu acho que até as coisas negativas da vida nós devemos agradecer a Deus, né? Muito bom. E aí, reverendo, eu diria que diante dessa somatória de passos que eu sugeri a partir do texto bíblico, tem uma promessa. Olha a promessa agora do verso de número 7. E a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então eu diria que o resultado das ações que implementamos, dos exercícios que praticamos, é alcançar uma paz para enfrentar as adversidades e as dificuldades. E aqui eu quero usar bem essa palavra, porque paz nesse texto é um modo de vida. Não é só uma sensação momentânea. Vou tentar me fazer explicar da melhor forma possível. Quando o texto diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a ideia é de um comportamento, um estado, uma maneira como eu vivo. E não é uma sensação momentânea, eu estou tão tranquilo agora, até porque a tranquilidade, muitas vezes, ela é momentânea. Agora eu estou tranquilo, amanhã eu não estou. É uma coisa extremamente passageira. E esse texto me parece sugerir a ideia de alguma coisa mais permanente. Ou seja, vou tentar ser didático agora. Se eu somar os 5 passos sugeridos a partir do texto, ou pelo menos a partir da leitura que eu estou propondo, o resultado desses passos é experimentar a paz de Deus. Ou seja, ter bons pensamentos. Desculpa. Ter bons pensamentos. Ter atos de generosidade. Ter atos de generosidade. Compartilhar com Deus, orar a Deus, apresentar a Deus. Compartilhar com as pessoas queridas, próximas. Ter gratidão. Ter gratidão. A soma desses passos levam a essa paz. E aí a gente volta lá no início. Será um pouco mais fácil, se me permite usar essa expressão, lidar com a ansiedade. Vamos eliminar totalmente a ansiedade?
penso que, clinicamente falando, é impossível. É impossível que alguém não tenha ansiedade nenhuma, zero. Mas eu vou lidar bem melhor com os eventos da vida. E nesse momento de pandemia, em que o mundo está tão estranho, tudo tão estranho, essa semana passada eu vivi uma experiência muito ruim. Eu encontrei alguém na rua que eu não encontrava há algum tempo. E a gente está tão temeroso das coisas que a pessoa no meio da rua veio toda alegre me abraçar. E eu, por um segundo, me vi perdido naquela situação e recuei. E eu vi que a pessoa ficou sem graça, mas eu não queria abraçá-la, não por ela, por causa desse mundaréu de pensamentos e de informações. Então eu diria que esse mundo da pandemia nos trouxe extremas ansiedades. Ansiedades adversas, tensas, muitas delas patológicas. Muitas delas patológicas. Às vezes a pessoa, nesse momento, tem um mal-estar diferente um pouquinho, um espirro, uma coriza, ela já prontamente diz assim, tô com Covid. Por quê? Porque a ansiedade é uma coisa que nos massacra, que nos consome. E a Bíblia vai dizer, faça algumas coisas para ter paz. Não é que não vai ter o problema. A Bíblia não está dizendo, fazendo tudo isso, puf, o problema some. Não está dizendo isso. Está dizendo que, fazendo tudo isso, a paz de Deus, que não pode ser explicada materialmente por palavras, vai tomar conta do nosso coração. Então a gente sabe a luta que vai estar passando, está vivendo a luta, mas vai ter condições de ir vencendo a luta. Aí eu acho que faz todo sentido lá o verso do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estarás comigo. Então, reverendo, eu penso que a ansiedade é alguma coisa que faz parte da nossa vida, mas que nós não podemos convidar para dormir conosco. Nós não podemos dar as mãos para a ansiedade e chamá-la para ser companhia. A ansiedade é uma péssima companhia, principalmente quando ela vai se tornando patológica. Ela é uma péssima companhia. Quem são as melhores companhias para nós? Bons pensamentos, oração, conversa com os amigos e gratidão. Acho que são companhias bem melhores, são amizades bem melhores para serem cultivadas no nosso cotidiano. Podemos dormir em paz, então, né? Eu diria que podemos tomar o nosso café em paz e dormir tranquilamente, porque a paz de Deus guardará a nossa vida, né? Que bom, meu irmão, que bom, reverendo Anderson, por compartilhar conosco essa ministração. Creio que Deus tem ministrado isso em seu coração, e que bom você poder compartilhar conosco isso, né? Nos orientando, trazendo essa partilha. Alguns comentários estão chegando aqui, deixa eu só colocar aqui. A Cleide Costa, ela diz que se inspira na história de José, né? A Roseli, nossa irmã Roseli, muitos sofrem por antecipação, assim tem muitas pessoas ansiosas na minha humilde opinião, né? Eu creio que é isso mesmo, muita gente sofrendo por antecipação, né? E os agradecimentos, né, de várias pessoas que estão participando conosco. Irmãos e irmãs, também queremos agradecer a participação de todos e todas junto conosco nessa escola dominical e convidamos vocês todos os domingos, às 9h30, para estarem conosco. Mais uma vez, pastor Anderson, muito obrigado por essa belíssima aula, inspirada, inspiradora para nós, e que nos acalenta o nosso coração, para que possamos lidar melhor com esse tempo, né?
Eu queria te convidar, meu querido pastor, para fazer a oração de encerramento da nossa escola, pedindo a bênção de Deus, clamando a misericórdia de Deus, essa paz que excede o nosso entendimento, para a vida daqueles que estão sofrendo no dia de hoje, muita gente sofrendo, né? De ansiedade, sofrendo por sentimentos que vão tomando conta da vida. Muitos estão sofrendo com, de fato, a falta do sono, né? Mas muita gente também sofrendo luto, sofrendo com a perda de pessoas queridas, muitas pessoas sofrendo com a própria fragilidade física, né? E também lembramos daqueles que não têm o que comer no dia de hoje, não têm como se aquecer, né? Pedimos a bênção de Deus, a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas. E pedindo por tudo isso, abençoe também o nosso almoço, né? Que daqui a pouco estaremos reunidos em família, né? Em torno da mesa, almoçando, nos alimentando fisicamente também. Ore por nós, pastor, e mais uma vez, muito obrigado pela sua ministração. Eu agradeço, reverendo, o convite da Escola Dominical do Jardim Primavera, na sua pessoa, na pessoa do irmão Samuel Camargo, o superintendente, né? Muito obrigado. É uma alegria de ver tantos irmãos e irmãs reunidos aqui, né? Graças a Deus por isso. Nós vamos orar, intercedendo pelos enfermos. Algumas pessoas têm falado conosco sobre o estado de saúde delas. Oramos para que elas sejam visitadas. Temos tido boas novas de melhoras. Também temos nossos momentos de luta, é verdade. Vamos orar por tudo isso. E muito obrigado pela oportunidade de compartilhar. Foi uma grande bênção compartilhar com você esse momento, né? Só uma última palavra. Eu encontrei algumas pessoas nessa caminhada da quarentena dizendo assim: eu parei de assistir jornal. E eu olhei para essas pessoas e disse a elas: eu acho que você teve uma boa atitude. Porque o excesso de informações destrutivas, o excesso de informações negativas, o excesso de informações pesadas, de cunho ruim, ela vai amargurando o nosso coração. Que bom que a gente pudesse fazer outras coisas, né? Às vezes, melhor do que ver um telejornal é brincar com o cachorro, é brincar com os filhos. Pegar um papel simples, branco e fazer uns desenhinhos para não deixar a mente se ocupar tanto disso. Eu acho que isso é um bom caminho para superar esses dias terríveis. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade oferecida pela Igreja do Jardim Primavera de compartilhar a Tua palavra, que nos ajuda a superar esse tempo terrível, que nós possamos aprender a lidar com as nossas ansiedades e que elas nunca sejam maiores do que a nossa própria força. Ajuda-nos para isso, Senhor, a termos o bom senso de aprendermos a ouvir a Tua palavra. Oramos, Pai, pelas pessoas enfermas, oramos por aqueles que têm feito os tratamentos de saúde, aqueles que estão às vésperas de algum exame ou estão fazendo os exames para esta doença, que o Senhor esteja colocando a Tua mão sobre estas vidas. Oramos pelas famílias enlutadas, todas, famílias mais distantes e famílias próximas de nós, que a Tua graça consoladora as visite. Muitas vezes, Pai, as nossas palavras não são suficientes, mas tenha misericórdia. Muito obrigado pela refeição que teremos, graças te damos, também pela noite, pelo cobertor que tivemos, pela cama. E, Senhor, se nós pudermos ser bênção na vida daqueles que não têm, nos inspira, nos mostra para que possamos alcançar aqueles que estão precisando da nossa solidariedade. Obrigado pela vida do reverendo Adi, pelo seu aniversário. Muito obrigado pela vida, pelo ministério dele. Que através dele o Senhor abençoe a sua família, a sua comunidade. Graças te dou por esta manhã de domingo e peço a tua bênção e graça em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje mais uma vez. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos dê a bênção, pastor. Queridos irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a bênção desse Deus que se manifesta gracioso sobre nós, ajudando-nos a superar os tempos de adversidade e de ansiedade, seja com cada um de nós. E meus amados irmãos e irmãs, que ao final dessa escola dominical, que a bênção de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja sobre cada um de nós e faça sobre nós resplandecer a sua luz, hoje e sempre. Amém. Amém. Um bom domingo a todos e um abençoado dia e que possamos estar juntos à noite, reunidos no culto, aqui no Primavera às 18 horas, virtualmente pelos canais de comunicação da igreja, e às 19 horas o culto da Igreja Central, também nos canais de comunicação do pastor Anderson. Um abraço a todos.